Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. Nessa aula nós vamos dar prosseguimento à resolução dos exercícios que envolvem álgebra vetorial básica de vetores no R3, tá? Esses dois exercícios eles têm figuras, exigem uma interpretação geométrica, mas a gente já esboçou a figura para vocês, tá bom? Então, olha lá, acompanha a leitura do enunciado. Ó. Sendo A, ele apresenta as coordenadas de A, não vou repetir, e B também dá as suas coordenadas, vértices consecutivos de um paralelogramo ABCD. Só para você entender, quando eu digo que é um paralelogramo ABCD, eu tenho que escolher um dos vértices. Vocês sabem que os vértices são os encontros dessas linhas que formam as figuras. Numa figura plana a gente chama isso de lado, né? Embora esse paralelogramo esteja no espaço, ele é uma figura plana porque os quatro pontos de um paralelogramo tem que estar num plano. E você tem que conseguir colocar numa folha esses quatro pontos, senão a figura não chama paralelogramo. Deu para vocês entenderem? Só para que vocês entendam um pouquinho melhor. Ó. Os quatro pontos do paralelogramo tem que estar numa folha no espaço. Se 3 pontos estiverem nessa folha e um quarto aqui, isso não se chama paralelogramo, tá? Então, o paralelogramo, mesmo quando está no espaço, continua sendo uma figura plana, não vai mudar isso, tá? Ele só vai ser espacial porque ele está saindo da lousa. Então, ele vai estar numa folha que pode estar saindo ou entrando dentro da nossa lousa, dentro da nossa superfície que a gente considera como plano, tá bom? Então, eu tenho um paralelogramo ABCD. Outra coisa importante, ó. Se eu coloquei paralelogramo ABCD, a partir do momento que você escolhe uma posição para o ponto A, isso aqui é um esboço, tá? Não é a visualização geométrica 3D disso. Tá vendo que ele está na folha do plano, né? Então, olha só. Aqui está o ponto A, então o ponto B ou ele está no próximo vértice no sentido horário, como eu escolhi, e depois continuo no sentido horário C e depois D, ou se eu escolhesse o ponto A aqui, Miller, eu escolhi o ponto B aqui, tá ok, ele está no próximo vértice no sentido anti-horário, tudo bem, então aqui estaria C e aqui D. Ou seja, a partir do momento que você escolhe A, como é só um esboço, você pode colocar em qualquer um dos vértices, B tem que estar no próximo vértice, ou no sentido horário, ou no anti-horário, e os próximos na sequência. Eu não poderia colocar, por exemplo, para você entender, A aqui e C aqui. Não pode. O próximo vértice tem que estar na ordem que está aqui. Ó. A, o próximo vértice é B. No sentido horário ou no sentido horário, tá? E M, ele vai ser o ponto de intersecção das diagonais. Eu tracei aqui, ó. Todo paralelogramo tem duas diagonais, ó. Como o nosso paralelogramo é ABCD, então tem uma diagonal que vai de A a C e uma diagonal que vai de D a B. O que é importante para vocês saberem? As regularidades da figura paralelogramo. Eu já conversei isso com vocês. Ó. No paralelogramo, os lados opostos são iguais. O que significa isso? Essa medida de A até B é igual à medida de D a C ou de C a D. Tem um detalhe. Lembra que a gente pode formar vetores iguais se essas medidas são paralelas e de mesmo tamanho? Vetores paralelos são múltiplos entre si. Se eles são paralelos e de mesmo tamanho, eles são iguais. Então, se você quiser formar dois vetores iguais, você pode fazer utilizando esse lado. Ó. AB igual a TC. Ou BA igual a CD. Cuidado que quando você colocar o sinal de igual, os dois vetores têm o mesmo sentido. Miller, e se eu fizer vetor AB igual a CD? Tá errado. Vetor AB é igual a menos CD, tá bom? Isso também acontece nos outros dois lados opostos. Ó. DA é igual a CB, ou BC igual a AC, tá? Mas ele não falou disso, Miller, ele falou das diagonais, verdade. Então, quando você ligar AC, você tem uma diagonal. Quando você ligar D até B, tem outra diagonal. Primeiro, essas duas diagonais não têm necessariamente o mesmo tamanho. Aliás, é uma exceção quando elas têm o mesmo tamanho. Elas têm tamanhos diferentes, como você pode ver claramente na figura C, é bem menor do que DB, tá bom? Só que tem um detalhe. No cruzamento dessas diagonais, que a gente chamou esse ponto de cruzamento de M, você secciona as duas diagonais em dois pedaços iguais. Então, a medida AM é igual à medida MC. E a medida DM é igual à medida MB. Deu para entender as regularidades no paralelogramo? Então, você tem essas regularidades.
você tem dois lados, os lados são iguais 2 a 2, os lados opostos, esses dois lados e esses são iguais, e as duas diagonais elas não têm o mesmo tamanho, mas quando você tem o encontro das diagonais, você corta no meio cada uma delas. Então, ó, lembra desse tracinho? Ó, a medida M colocou um tracinho de medida, a medida MC é um tracinho. A medida DM não é igual a AM, mas ela é igual a MB. Eu coloquei dois tracinhos para simbolizar que essas duas medidas são iguais, tá? Espero que vocês se lembrem isso das aulas de geometria lá do colégio, desenho geométrico, a gente fez bastante isso, tá bom? Ele pede as coordenadas do vértice C e do vértice D. Vamos lá? Eu vou colocar aqui primeiro determinando C. Gente, para determinar C, eu tenho que verificar o que eu tenho nas proximidades dele que eu posso igualar de vetores. Olha só, o que eu sei? Eu sei nessa linha aqui, que está formada pelo ponto C, eu conheço A, eu conheço M, falta conhecer C. E o que mais que eu sei? Eu sei que M é o ponto que está no meio do caminho. Então a gente poderia dizer que M é o ponto médio entre A e C. Tem até uma fórmula para fazer isso. Mas, como eu já fiz em várias aulas, eu prefiro montar a equação para a gente desenvolver essa habilidade de verificar múltiplo de vetor. Olha só o que a gente poderia fazer aqui. Uma opção. A gente poderia fazer o vetor AM, vetor que sai de A e chega em M, ele seria igual ao vetor que sai de M e chega em C. Deu para perceber? Olha aí que equação facinho. Então, ó, saindo de A até M, eu tenho um vetor. Esse aqui é o vetor AM. Esse vetor é igualzinho ao vetor MC. Miller, eu pensei diferente. Eu pensei assim, ó. Vetor AC é igual a 2 vezes AM. O AM está no meio do caminho, então AC é o dobro do AM. Também pode ser, tá bom? O que eu acho legal, você fazer uma igualdade onde as coordenadas do ponto que você quer descobrir as coordenadas de C, então C tem que estar na extremidade de um dos vetores, tá bom? Por isso que eu pensei em AC igual a 2 vezes AM, ou AM igual a MC, ou MC repete, mas o C aparece só em um vetor, tá bom? Vamos fazer isso então, vamos utilizar essa equação, você pode utilizar outra, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então vamos lá, MC igual a AM. Alguém deve estar perguntando, pô Miller, mas você não fez primeiro AM? Eu já coloquei o vetor MC no primeiro membro, porque tem as coordenadas de C que eu quero descobrir, tá bom? Então vamos lá? MC, vamos abrir em coordenadas? Extremidade é C menos origem que é M. AM, extremidade que é M menos origem que é A. Como eu quero as coordenadas de C, esse M que está subtraindo passa para o segundo membro somando. Então fica C isolado no primeiro membro. Segundo membro já estava M menos A e esse menos C passa como, esse menos M passa como mais M. Espera aí, Miller, eu tenho M mais M no segundo membro. Dá para juntar em 2M e o A está multiplicado por menos 1. Esse é o momento para trocar as coordenadas. O ponto M tem o seu múltiplo que é 2, o ponto A tem seu múltiplo que é menos 1 e C já está isolado, deixa ele lá no primeiro membro. Então 2 vezes coordenadas de M, 1, menos 1 e 4, menos coordenadas de A, 1, menos 3 e 6, tá bom? A gente já conversou com isso, é só um reforço. Quando eu tiver, tanto para ponto quanto para vetor, eu tiver uma subtração, eu vou multiplicar cada uma dessas coordenadas por menos 1, né? Parece que eu estou distribuindo o sinal. E a gente vai trabalhar sempre com soma. Não esquece que nas primeiras coordenadas, aqui na coordenada de M, eu tenho 2 multiplicando, também vai multiplicar cada uma delas. Fazendo isso mentalmente, ó, 2 vezes 1 dá 2, todo mundo positivo. 2 positivo vezes 1 negativo dá menos, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Mais, tá? Como eu vou multiplicar por menos 1 as coordenadas, eu vou ter soma lá fora, tá? Então, ó, menos 1 vezes mais 1, menos 1 mais dá menos.
Aqui, menos 1 vezes menos 3, menos com menos, regrinha de sinais, dá mais 3. E menos com mais 6, menos 6. É como se fosse menos 1 multiplicando, tá bom? Então vamos lá para as coordenadas. X com x na soma, 2 menos 1 dá 1. Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. E 8 menos 6 dá 2. 1, 1 e 2 positivo. Determinamos as coordenadas de C, tá bom? Gente, eu vou destacar aqui os pontos que eu tenho. Pelo enunciado, eu tenho A, eu tenho B e eu acabei de descobrir C. Você pode utilizar esse ponto C para ajudar a achar as coordenadas de D. A partir de agora ele já foi determinado, tá? Mas não precisa obrigatoriamente. Vamos ver que equação a gente poderia formular aqui para determinar as coordenadas de D. Gente, lembre-se, o ideal é que a gente tenha D na extremidade. Então, ó, uma possibilidade é formar o vetor que sai de M e chega em D, para D ficar na extremidade, ó, vetor MD. Ele vai ser igual a qual vetor? O vetor que sai de B e chega em M. Cuidado aqui, que nós temos que respeitar, né, o sentido. Tá? Normalmente a gente faz para a direita, mas não existe essa regra. Miller, tem mais alguma solução? Tem. Eu mesmo consigo visualizar. Ó. Como você já tem A, B e C, tem vários caminhos. Você poderia... nessa mesma reta, você poderia dizer que BD é 2 vezes BM, ainda com D na extremidade. Uma outra possibilidade, ó, não utilizando o ponto M agora. Eu poderia dizer que BA é igual a CD. Quer ver outra possibilidade? Eu poderia dizer que BC é igual a AD. Dá para entender? Todas essas eu estou montando com o D na extremidade. Fica mais fácil, a conta sai um pouquinho mais rápido, tá? Mas você pode escolher o caminho que você quer. Eu vou fazer aquela primeira equação utilizando o M, né? Ó. Determinando as coordenadas de D. Então, eu vou fazer aquele vetor MD igual a BM. Eu vou utilizar a reta que tem o ponto M aqui, ó. Essa retinha aqui que está aparecendo cursor, tá caminhando por ela, tá bom? Então, eu usei, ó, BM, metade do caminho, MD, a outra metade do caminho. São iguais, estão na mesma reta suporte e tem o mesmo sentido. A figura garante isso, tá bom? Mesma coisa que eu fiz anteriormente. O que é o vetor MD? D menos M. O que é o vetor BM? M menos B. Para isolar as coordenadas de D, vamos fazer aqui mesmo. D vai ser igual a M menos B. Copiei o primeiro e o segundo membro. Esse menos M que está aqui passa para o segundo membro somando. De novo, gente, M também é ponto médio entre B e D. Daria para usar a fórmula do ponto médio. Já conversei que eu não costumo fazer isso. Aqui M mais M dá 2M. Então eu chego à conclusão que as coordenadas de D são 2 vezes M menos as coordenadas de B. Então as coordenadas de D serão 2 vezes M. O M a gente utilizou agora há pouco, 1, menos 1 e 4, tá? Menos coordenadas de B, eu vou resgatar lá no enunciado. Vamos subir a nossa telinha, ó, 3, menos 2 e 5. Pelo enunciado, 3, menos 2 e 5, tá bom? Mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Multiplicação de coordenadas por número, é como se fosse uma distributiva. E quando eu tenho um sinal de menos, a gente vai tratar, e né, menos 1 multiplicando as coordenadas. Gente, menos 1 multiplicando qualquer coisa, troca apenas o sinal, multiplicando ou dividindo, tá bom? Então, vamos lá, quais são as coordenadas de D? Multiplicando por 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 1, menos 2, né? 2 positivo, 1 negativo, 2 vezes 4, 8. A gente acabou de fazer algo bem parecido. Coordenada Y, vai trocar o sinal de todo mundo. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo.
de forma que você consiga fazer a soma e não subtração. Então vamos lá? 2 menos 3 dá menos 1, menos 2 mais 2 vai dar 0, e 8 menos 5 dá 3. Então, coordenadas de C, 1, 1, 2. Vamos conferir isso aqui na nossa resposta. Coordenada de C, 1, 1, 2 e D, menos 1, 0 e 3, como está aí. Tá bom? Então, exercício resolvido, gabarito certinho. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício também tem um paralelograma, é uma figura plana, mas ela pode estar no espaço. O ser uma figura plana quer dizer que os pontos que compõem os vértices, né, o encontro das retas, todas as retas, todos os vértices, toda a figura está no mesmo plano, não tem nenhum ponto fora daquele plano, tá bom? Então vamos lá. Sabendo que A, B e D são vértices de um paralelograma ABCD, a mesma coisa. Tá vendo que eu coloquei o A aqui e agora eu escolhi o B no sentido anti-horário. Primeiro vértice no sentido anti-horário. Seguindo no mesmo sentido anti-horário, C e D. Percebeu que está completamente diferente do anterior, mas está correto. Escolhe um vértice e os outros têm que aparecer no sentido anti-horário sem saltar os vértices. Tá? Os vértices são o encontro dos lados das linhas que compõem a figura. Encontre algebricamente não é para usar, quando eu digo algebricamente, não é para tentar achar, como eu já vi, né, no plano, às vezes o cara tenta achar geometricamente, tenta fazer o desenho. Não, aqui é para fazer o cálculo, nem dá no tridimensional para achar, fica muito difícil, tá? Ele pede o vértice oposto A. Miller, o que é oposto? Oposto é em frente, ó. Para você entender o oposto a A, ó, considera que teu olhinho está aqui, em frente a A. Esse aqui é o vértice oposto. Miller, desse ponto de vista, qual que é o vértice oposto a B? Olha o seu olhinho aqui, ó, quem que é? D. E assim por diante, tá bom? Então, oposto na matemática a gente trata como em frente a. Então, eu tenho que determinar o vértice, deixa eu iluminar ele aqui, o C. Gente, eu tenho A, tenho B, tenho D, eu quero descobrir C. Eu não preciso aqui de diagonais para fazer isso. Por quê? Ó? Eu posso montar aqui o vetor que sai de D, eu tenho D, e chega em C. É importante fazer isso. Ó. Você vai montar um vetor onde o ponto que você quer descobrir a coordenada está na extremidade. Esse vetor vai ser igual ao vetor que sai de A e chega em B. Por que é vantajoso fazer dessa forma? Ó? Eu tenho D, eu tenho A, eu tenho B. Então, o vetor AB eu tenho ele completo, tem origem e extremidade. O vetor DC eu tenho a origem, que é D, e não tem a extremidade, que é C, a gente vai descobrir. Miller, dá para fazer de outra maneira? Dá. Ó. Se eu fizer o vetor AD, ele vai ser igualzinho ao vetor BC. Deu para entender? Tranquilo? Então, vamos fazer essa equaçãozinha mesmo que eu sugeri. Então, DC vai ser igual a coordenadas de AB. Vocês já perceberam que eu deixei o vetor, que tem o ponto que eu quero descobrir, no primeiro membro, e o ponto que eu quero descobrir está na extremidade do vetor. Isso facilita, tá bom? O que é o vetor DC? C menos D. O que é o vetor AB? B menos A. Então, vamos lá calcular as coordenadas de C. Isola o C primeiro, ó. B menos A está aqui no segundo membro, como está, fica. C também ficou como está no primeiro membro. Agora o menos D, que vai sair do primeiro membro e passar para o segundo membro. Se está subtraindo, vai somando. Gente, C igual a B menos A mais D. O B está multiplicado por 1, o A por menos 1 e o D por 1. É hora de trocar as coordenadas. Troca a coordenada de B, está aí no enunciado. 1 menos 9 e 7, está aqui o B, menos coordenadas de A, está aqui, ó, 6, menos 1 e 3, mais coordenada de D, coordenadas de D, 7, 3 e menos 1. Antes de prosseguir, esse sinalzinho de menos 1 que está multiplicando, para a gente não ter que ficar fazendo troca de sinal no meio do caminho. Já troca de uma vez e aí vira uma soma. Então, C vai ser 1 menos 9 e 7 mais, troca o sinal de todo mundo lá, ó, menos 6, 1, menos 3, mais 7, 3, menos 1, tá bom?
Para determinar as coordenadas de C, x com x, y com y, z com z, tá bom? 1 menos 6 dá menos 5, menos 5 mais 7 vai dar 2, tá bom? Depois, menos 9 mais 1 dá menos 8, menos 8 mais 3 dá menos 5. 7 menos 3 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Então, 2 menos 5 e 3. Vamos dar uma olhadinha no gabarito. 2 menos 5 e 3. 2 menos 5 e 3. Está aqui. Mais um exercício resolvido. Espero que continuem estudando aí. E se tiverem dúvidas, favor me avisar. Tá bom? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.